Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula. Então, como vocês já viram alguns conceitos introdutórios, a gente vai permanecendo com alguns conceitos introdutórios e já vamos iniciar alguns cálculos de cinética. Então vamos lá, gente. Vou trocar aqui logo o pincel, botar aquele velho azul, aí facilitando o nosso serviço. Então, a gente já viu que as reações químicas elas acontecem em velocidades distintas, ou seja, em velocidades diferentes. Lembrando que essas velocidades elas dependem do reagente, do tipo de reagente que a gente tem. Por exemplo, se a gente considerar o apodrecimento de uma fruta, é uma reação com uma velocidade bem lenta, mas, por exemplo, o TNT, que é um explosivo, quando ele entra no processo de combustão, é rápido. Então, dependendo da nossa reação, nós vamos ter velocidades distintas. E esse termo velocidade é muito empregado na física. Na química a gente utiliza o termo rapidez, que é até um termo que tem no livro de vocês, ou taxa de desenvolvimento de reação. Em alguns livros mais antigos, eles... É um termo até grande. Eu prefiro rapidez de reação, porque essa taxa de desenvolvimento é a rapidez, que é a mesma coisa de velocidade. E a cinética ela estuda justamente isso, ela estuda a rapidez das reações e os fatores que influenciam. A gente estuda a possibilidade de a gente poder controlar essa rapidez. Lembrando, gente, que existe algumas formas da gente representar essa rapidez. Ou se a gente estiver considerando, por exemplo, concentração, a gente pode estar usando aí, ó, mols por litro vezes segundo, ou seja, que é a velocidade de consumo em segundo. Mols por litro por minuto. Mols por litro por hora, ou seja, de acordo com o tempo, por exemplo. Se a gente só tiver o tempo em segundos, a gente pode utilizar essa situação. Lembrando que em alguns casos vem o menos 1 aqui, mas esse menos 1 é simplesmente para simbolizar. Porque matematicamente a gente tem isso, ó, mols dividido por litro e por segundo. Em alguns lugares eles abreviam por mols vezes menos 1, litro menos 1 e segundo menos 1, que é só uma abreviação. Se a gente considerar apenas gases e a gente não tiver a concentração, mas tiver a pressão, a gente também pode estar usando a ATM vezes segundo, ou seja, a pressão em ATMs que é gerada ou consumida. Lembrando, gente, que como nós temos reações químicas, essas reações elas vão possuir reagentes e produtos. Então essa reação, vou até escrever aqui em cima, reagentes que geram produtos, nós vamos ter essa variação. Lembrando que essa variação pode ser a variação de consumo, ou seja, para o reagente, quanto de reagente é consumido, ou uma variação de formação, no caso do produto. Uma reação química, a gente tem uma velocidade geral para a equação, mas nós também temos as velocidades, a rapidez para cada elemento, o reagente também produto.
Então, se a gente considerar alguns intervalos, a gente pode pegar essa variação e reescrever. Ó. Rapidez é igual o tempo final menos o tempo inicial. Com isso, nós vamos considerar também uma variação aqui na concentração. Pode ser a concentração final e a concentração inicial. Lembrando que nos reagentes, a concentração final do reagente é sempre menor do que a inicial. Então, a gente pode ter um sinal negativo. E a gente desconsidera esse sinal negativo porque a gente sabe que nesse caso não vai existir uma rapidez negativa. Toda rapidez tem que ser positiva. Então é comum para os reagentes a gente acrescentar um sinal negativo para compensar a rapidez. Ou essa variação da concentração sobre o tempo. Isso para reagentes. Ou então a gente considerar que aqui dentro do módulo não pode ter sinal negativo. Então a gente nunca vai ter um valor de rapidez ou de velocidade negativo. Então, a gente considerando a amônia e apenas considerando a formação da mesma, que aí a gente tem o que? O gás nitrogênio que reage com gás hidrogênio e forma amônia. Bom, considerando apenas o produto, e aqui a gente tem os tempos, como a gente viu nesse slide, a gente sabe que o intervalo de tempo, que é essa variação, a gente vai ter uma velocidade. Por exemplo, se a gente considerar, vou botar aqui, ó, que a gente já passa a ver os cálculos, um intervalo ó, de 0 a 5 minutos, a gente vai ter que rapidez para a formação. Então, ó, rapidez é igual a concentração inicial, ou seja, então, ó, vamos logo botar aqui, ó, considerando esse intervalo, ó, tempo inicial, tempo final, concentração inicial, concentração final. Então a gente vai colocar aqui concentração final menos a concentração inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Pronto. Vamos prosseguir. Vamos só substituir. Alguns livros eles trazem TDM, que é a taxa de desenvolvimento média da reação. Então aqui é o mesmo cálculo, só muda o nome de rapidez e coloca TDM. Então, ó, concentração final 20, tempo final 5. Aí, ó, tempo, concentração inicial 0, concentração concentração inicial 0, tempo inicial 0. Então, ó, 20 menos 0, 20. 5 menos 0. Tem o que? 20 dividido por 5. Considerando que é mols por litro, ó, vamos até botar assim, ó, mols por litro. E aqui embaixo o tempo em minutos. Quando a gente dividir 20 por 5, a gente tem 4. Então a velocidade é 4 mols por litro por minuto. Ou seja, em 1 minuto é formado 4 mols por litro de amônio. Nesse intervalo, lembrando, gente, conforme essa reação vai ocorrendo, vai se desenvolvendo, essa velocidade ela pode ser mutável. Vamos considerar agora outro intervalo de tempo. Eu vou botar nessa cor aqui. Ó. Aqui a gente considerou um intervalo de tempo
de 0 a 5. Vamos pegar agora de 10 a 15. Então, ó, tempo inicial, concentração inicial, tempo final, concentração final. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Parece muito com aquela cálculo de velocidade média da física. A diferença é que aqui a gente está considerando a formação de amônia. Não tem um espaço percorrido. O espaço percorrido é substituído pela formação. Se nós estivéssemos calculando o desgaste de reagente, então o intervalo fica de 10 a 15 minutos. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Rapidez é igual, então, ó, concentração final menos concentração inicial dividido pelo intervalo de tempo final pelo tempo inicial. Então só substituir. Ó. Dividir aqui para ficar bem dividido. Então, tempo final, ou concentração final, 40. Tempo final, 15. Aí aqui, ó, concentração inicial, 32,5. Tempo inicial, 10. Continuar aqui, então, rapidez. Então, ó, 40 menos 32,5 dá 7,5. Né? Dividido por 5. Para calcular. Então, 7,5 dividido por 5. Então, a velocidade dessa reação, nesse intervalo, é de 1,5 mols por litro por minuto. Então, a diferença entre 0 e 5, a velocidade, ou seja, a gente formava 4 mols por minuto. Já de 10 a 15, a gente tem a formação de 1,5 mols por minuto. Como é que a gente pode explicar isso assim, de uma forma mais rápida? Como a quantidade de reagente diminuiu, então a gente tem um número menor de reagente, então a formação também vai diminuir, essa velocidade vai ser reduzida. Se eu acrescentasse mais reagente, então essa velocidade poderia retornar a 4. Se a gente fizer uma média, por exemplo, pegar de 0 a 20, nós teríamos uma velocidade próxima ao 4, por exemplo. Aqui seria o tempo inicial e aqui seria o final. Ó, nós teríamos 43,5 dividido por 20. Estaria em torno de 4,125 por aí. Então, ó, seria um pouco acima daquele intervalo. Então aí, gente, dependendo do intervalo, a gente tem uma velocidade diferente. Lembrando que se eu calcular para reagentes, para produtos, essas velocidades podem ser distintas. Agora, se eu fizer uma média para a reação no total, a velocidade é igual, tanto para o reagente quanto para o produto. Vou só retornar um pouco aqui. Quando a gente trabalha isso em uma forma de gráfico, que não dá de colocar, eu vou colocar bem aqui em cima, bem lentamente, que a gente coloca o desenvolvimento, a gente articula.
que a gente tem, e aqui fica sendo o eixo de concentração. Sempre vai acontecer assim, ó. A gente tem os reagentes em alta, a gente tem o reagente em alta concentração, a tendência dele é reduzir. Vamos botar aqui um R de reagente. Poxa, sumiu, viu, gente? Ó. E a gente tem um eixo para o produto, ou seja, não existe produto, tá? A gente parte do zero e ele vai se formando. Então aqui fica sendo o produto. Então, a tendência do reagente é reduzir e do produto é aumentar. E tem um momento aqui, que a gente vai ver mais na frente, que é um momento em que as concentrações se tornam iguais, tanto de reagente quanto de produto. Então, graficamente, a gente tem isso. Se a gente tiver produtos distintos, então é comum a gente ter mais uma reta de produto. Também, se a gente tiver reagentes distintos, é comum a gente ter mais de uma reta para reagente. Mas a tendência do reagente é sempre decair, é sempre reduzir. Então, vamos a um exemplo. É uma questão do vestibular. Num determinado meio onde a reação ocorre, o trióxido de nitrogênio dá origem ao oxigênio e ao tetróxido de nitrogênio. Ele só observou as variações na concentração do pentóxido de nitrogênio em função do tempo. Como a gente sabe, esse indivíduo aqui, ó, ele é um reagente. Então é comum a concentração dele iniciar maior e no final do processo ele está menor. E só calcule a taxa de desenvolvimento médio da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Aí você diz, professor, mas aqui está em segundos, o que eu faço? A gente vai dividir os valores por 60 para converter em minutos. O povo não dão logo isso. Então, ó, 180 dividido por 60, corta 0 com 0. Então aqui eu tenho 3 minutos. O próximo valor, 300 dividido por 60, ó, corta um 0 por outro 0, 30 dividido por 6, 5 minutos. Então esse daqui equivale a 3 minutos e esse equivale a 5. Então beleza, né? Nós vamos só aplicar a fórmula. Então, rapidez ou taxa de desenvolvimento de reação ou velocidade é igual a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final, né, dentro do intervalo, menos o tempo inicial. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vejam bem, a gente sabe que o tempo final é menor do que o tempo inicial. Então, a gente pode acrescentar um sinal negativo ou deixar dentro do módulo e, como o módulo, o sinal negativo é eliminado, a gente tem uma velocidade positiva. Por quê? Porque a gente não pode ter uma rapidez ou uma taxa de desenvolvimento negativa, até porque não existe. Não. Rapidez é igual. Vou botar o sinal aqui, porque é melhor. Então, ó, a concentração em 5 minutos é igual a 0,18. Professor, ele tem 0,180. 0,18 e 0,180 é a mesma coisa. Para não ter dúvida, eu vou botar aqui. E o outro, ó, 0,200, que é a concentração inicial. Lembrando, 0,2 e 0,200 e 0,20 é a mesma coisa. Só para ficar... Então, vamos lá. Ó. 5 e 3. Lembrando, por que eu estou usando 5 e 3? Porque eu converti os 180 segundos em 3 minutos e o 300 segundos em minutos.
Por que eu fiz isso? Porque ele quer no intervalo de tempo em minutos. Se fosse em segundo, eu deixaria da forma que está aí. Como aqui tem a câmera, né? Então eu vou prosseguir o cálculo aqui para baixo. Ó, 0,180 menos 200 vai dar 0,02 negativo. Devido ao sinal negativo, eu vou botar simplesmente 0,02. Dividido por quanto? 5 menos 2 dá 2. Então, ó, a rapidez vai ser igual. Se você dividir 0,02 por 2, 0,1 mol por litro, né? Porque aqui a concentração está em mols por litro, por minuto. Pessoal, aqui está vezes menos 1. Eu posso escrever mol barra litro por minuto ou mol vezes L menos 1 minuto menos 1. Tanto faz como tanto fez. O tempo estava em minuto, então eu converti. Simples assim. Se a gente fosse expressar isso graficamente, a gente teríamos, ó, começa bem, ó, e 2O5, que é o nosso reagente, e 2O4, e o oxigênio. Vocês vejam que os dois produtos, eles iniciam aqui no marco zero e adquirem valores de concentração de acordo com o passar do tempo, ou seja, o tempo, tá aqui o desenvolvimento da reação. Quando ficar tudo verde, eu vou refazer aqui de uma cor diferente. Mas basicamente, gente, é a mesma cor. Tá o preto para a base do gráfico. Ó. E aqui o desenvolvimento. Errei aqui, vou escrever aqui de novo. Mudando aqui a cor de novo. Então, nosso reagente, que é o N2O5. A concentração dele vai diminuir de acordo com o processo. Enquanto o N2O4, aumenta. E aqui bota esse roxo aqui para o oxigênio. Pronto. Pronto, ninguém fica com isso. Ou seja, toda reação, de acordo com a cinética, vai acontecer desse formato. Nós vamos ter uma rapidez onde a rapidez, veja bem, a rapidez e a concentração são intimamente ligados. Ou seja, o produto ele se forma mais rápido no início da reação, quando você tem mais reagente. E com o passar da reação, essa velocidade vai decair. O reagente ele também é consumido mais rápido no início da reação, porque você tem muito reagente. Com o passar do tempo, vai diminuindo o reagente e essa velocidade também vai
ser menor, porque aí você tem pouco reagente para ser consumido. Então, gente, qual o ponto-chave hoje? Aprender a calcular a rapidez e aprender a perceber as unidades, que foi uma das primeiras coisas que a gente viu na nossa aula, que foi aqui, ó. Se pedir em segundos e tiver em minuto, a gente multiplica por 60. Se tiver em minutos, ou se tiver em segundos e quiser minutos, a gente divide por 60. Horas, um pouco mais difícil. Pressão também é um pouco mais difícil, mas como é vir em mols por minuto ou mols por segundo. Qual é outra parte importante? É aprender a calcular a rapidez ou a taxa de desenvolvimento da reação. Através do quê? Da concentração e do tempo. Utilizando o quê? Os dados que é dado na tabela. Sabe, vocês? Se não tiver uma tabela, não tem como você calcular. Então, toda vez vai vir uma tabela com tempo e a concentração. Se não vir o tempo e a concentração, vem a quantidade de matéria. Ou seja, vem somente o mol. Aí você faz a mesma coisa. O consumo vai ser de mols por minuto ou mols por segundo. Ou vai ser a geração de mols, a quantidade de matéria que vai ser gerada de uma vez. Só não vai ter o L, gente. Entendeu? Então a gente pode ver que é simples. Ó. Se eu quisesse, por exemplo, calcular agora 540 dividido por 60, 9 minutos. No caso seria aqui, ó. Que é 9 minutos. Então só ia pegar os valores e organizar em uma tabela. E o gráfico? O gráfico geralmente é só para representar o decaimento do reagente e a formação dos produtos, como a gente fez para esse exemplo. Nas próximas aulas, gente, a gente já entra em teoria das colisões, que é a gente vendo como acontecem as reações, e já vamos ver alguns fatores importantes que podem influenciar na rapidez da reação, ou seja, contribuir para que essa velocidade ou aumenta ou reduza. Então, gente, até a próxima aula. Vocês comentem o nome de vocês aqui no final. Tchau, até a próxima aula.